Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula do nosso painel administrativo com PHP e orientação a objetos. Na videoaula de hoje vamos criar a tela de edição de usuários. Na aula passada a gente criou a listagem e agora vamos partir para as operações individuais: edição, alteração de senha e exclusão dos usuários. Então aqui abaixo deste nosso break a gente vai ter que fazer mais um case, né? Esse break aqui ele está fora da ordem também. E vamos fazer mais um case aqui para pegar a nossa tela de edição. Então vamos primeiramente aqui colocar um case, já que o meu Aptana não gosta de fazer indentação correta. Case for editar, então a gente coloca aqui e coloca um break no final. Opa, estou brigando com o meu teclado hoje, então vamos devagar e com calma para não acontecer nenhum imprevisto. Então, case editar, a gente vai ter aqui primeiramente um echo no nosso H2, que a gente vai colocar aqui edição de usuários, fechando o nosso H2. E agora a gente vai ter que fazer uma verificação bem simples. Vamos acompanhar a lógica aqui para a gente fazer a nossa tela de edição. Quem é que pode alterar o perfil de um usuário? O cara que é administrador, que tem controle total no sistema, ou então o cara que é o dono do próprio perfil, correto? Então eu posso alterar o meu perfil, se eu quiser alterar minha senha, por exemplo, alterar alguma informação minha, eu posso alterar, e um administrador pode alterar também. Se eu não for administrador e tentar alterar um perfil de uma outra pessoa, eu tenho que receber um erro dizendo que eu não tenho permissão, ok? Então basicamente a gente vai fazer o seguinte: vai criar uma nova variável do tipo sessão, um novo objeto, desculpa, do tipo sessão, e vai fazer uma verificação. Então vamos fazer um if else. A verificação é o seguinte: if is admin, ou seja, se o cara é um administrador, ou seja, se o admin é igual a true, ou se a sessão getVar, se eu pegar aqui o ID user da minha sessão e ele for igual ao nosso get ID, que é o que a gente está passando como parâmetro lá para edição, então eu posso alterar. Então vamos fazer o seguinte: echo posso alterar, certo? Se não, vou dar um echo aqui, sem permissão, para alterar. Bom, apareceu uma telinha enjoada aí no meio, que eu estava baixando uns arquivos, mas já foi solucionado. Peço desculpas pelo imprevisto. Então aqui, ó, sem permissão, ou então posso alterar se eu for administrador ou se eu for o próprio usuário. Vamos fazer esse testezinho primeiro. Aqui na nossa tela de edição, eu vou sair aqui, eu vou entrar com o login do Alberto, senha 1234, se eu não me engano, isto mesmo. Pegar os meus cadastros, então eu vou tentar alterar o cadastro do Zequinha. Eu vou clicar no editar, sem permissão para alterar. Vamos voltar. Vou tentar alterar o Ricardo, sem permissão para alterar. Vou tentar o meu perfil, que é o Alberto, posso alterar. Vamos sair aqui, logar com o admin, exibir aqui. Eu sou o administrador, vou tentar alterar o Zequinha, posso alterar. Vou tentar alterar o Ricardo, posso alterar porque eu sou administrador. Então, a nossa lógica está funcionando. Agora que eu já tenho a minha lógica montada, basta a gente especificar então os itens
que a gente vai querer fazer a alteração. Então, primeiramente aqui, ó, vamos tirar essa mensagem. Vamos começar, apesar de eu já ter feito aqui uma verificação com o get, eu vou fazer de novo aqui uma verificação, mais uma, para ver se eu setei esse ID aqui, que eu posso não ter setado ele, por exemplo. Então eu tenho que fazer essa verificação também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Mais um if a gente vai fazer, desculpa, if aqui. Então, se estiver setado o nosso get ID, então eu vou dizer, vou dar um echo que ID ok. Se não, eu vou dar um echo ID não selecionado. Ok. Simples assim. Por quê? Eu vou entrar aqui na tela de edição, por exemplo, aqui para alterar o usuário, ID ok, mas eu posso daqui a pouco em algum lugar do meu sistema chamar essa tela aqui sem o ID. Então eu vou dizer que o ID não foi selecionado. Eu vou ter que informar que eu não posso alterar um usuário se ele não foi escolhido. Então o que a gente vai ter que fazer aqui dentro? Aqui, se o nosso ID foi selecionado, a gente vai ter que fazer a edição do nosso usuário. Aqui, então, vamos comentar, faz a edição do user. Aqui, a gente avisa para selecionar um user. E aqui, avisa que não tem permissão para alterar. Basicamente, essa é a lógica da nossa telinha de alteração. Agora, vamos às codificações, então, como de costume, para que a gente consiga, então, fazer as alterações do nosso perfil. Primeiramente, lógico, a gente vai ter que carregar na tela os dados para conseguir fazer a alteração, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, vamos criar aqui, faz a edição do usuário. Vamos começar a criar aqui uma seleção no banco de dados para a gente conseguir fazer então a edição posteriormente. Vamos acompanhar a codificação, depois rapidamente eu vou explicar cada procedimento. Bom, então com isso aqui a gente já substituiu os nossos comentários pela edição, pelas mensagens necessárias através da nossa função printMSG. Então aqui a gente vai fazer uma seleção no banco de dados utilizando o ID que foi passado via GET para nós. Vai fazer a seleção lá no banco, where ID igual a ID, que foi passado aqui pelo GET, né? A gente pegou aqui, ó. Selecionando todos os dados de lá e colocando dentro da variável resBD. Então aqui esse resBD eu estou com ele errado, porque aqui é um sinal de igual, assim, ó. Sinal de igual, userBD retorna dados. Por que eu botei BD aqui? Por causa do banco de dados, para eu saber que é da minha seleção que eu estou fazendo isso daqui. Agora o que a gente vai fazer? Aqui
Depois desse end if, a gente vai finalizar o nosso PHP e a gente vai aqui embaixo abrir de novo o nosso PHP, porque aqui no meio a gente vai colocar o nosso formulário de edição de usuários que vai receber os dados dessa seleção. Para isso a gente vai procurar aqui a nossa telinha de cadastro. Vamos copiar todo o nosso form de cadastro aqui, ó. E o script aqui junto também. Copiamos todo ele. Vamos vir aqui embaixo na nossa tela e vamos colá-lo aqui no nosso item. Vamos ver, minha indentação não ficou ok, faltou uma tabulação. Beleza, então o que a gente tem aqui? A gente faz a seleção, aqui a gente vai ter o nosso formulário, a validação, neste caso aqui, as únicas coisas que a gente vai poder alterar no nosso cadastro aqui é o nome e o e-mail. Para alterar a senha a gente vai fazer uma outra tela, tá? Então o nome e o e-mail que a gente vai poder alterar, então vamos tirar fora aqui login, senha e senha conf da nossa validação. As validações ficam as mesmas, aqui é o nosso user form. Informe os dados para cadastro, não, para alteração. E agora vamos fazer alguns ajustes aqui no nosso formulário. Esse nosso formulário aqui ele vai ter o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter que ver se foi feita uma seleção, a gente vai ter que imprimir na tela o nome do nosso usuário. Então, como é que a gente vai fazer? If, abre e fecha parênteses, has bd. Se essa variável for preenchida, a gente dá um eco em has bd nome, que é o campo que a gente quer trazer. Vamos copiar isso daqui, ó. Os itens aqui da nossa senha a gente pode tirar fora. Cadê o senha aqui, ó? Vamos tirar para não preencher por engano aqui. Senha e senha conf podemos tirar fora, que não vai fazer parte desta tela de alteração aqui. E aqui a gente substitui então essas informações. Aqui nós temos o nome, é o e-mail agora. E aqui é o nosso login. Ok. Aqui se for administrador, se não for administrador ele vai aparecer desabilitado. E aqui nós temos que fazer o seguinte. Vamos trocar este if aqui, ó. Aqui a gente está testando se for setado post ADM. Não, aqui a gente vai testar o seguinte. If has bd ativo for igual a s, ou seja, se vier um s lá do ativo, não é ativo não, é administrador. Desculpa que eu estou confundindo os campos. Administrador, se ele for S, a gente marca o checked de dar controle total ao usuário. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente copia esse do administrador aqui, ó, Ctrl C, e vamos colar acima dele aqui. Vamos colocar aqui ativo. Eu estava pensando nesse campo aqui e estava confundindo lá os itens. O checkbox com name igual a ativo. Se ele for administrador, se ele não for administrador, vai ser desabilitado. O cara não pode desativar um usuário se ele não é administrador. Aqui, se o ativo hasBD ativo for igual a S, marca o checked e aqui ao invés de dar controle total do usuário, a gente coloca aqui habilitar ou desabilitar o usuário. Ok. Depois nós temos então o nosso cancelar aqui. Aqui nós temos, em vez de cadastrar, editar, salvar
alterações e eu creio que o nosso formulário já esteja ok. Vamos fazer um testezinho rápido. Vamos pedir aqui para editar o nosso amigo Alberto. E olha só, trouxe aqui Alberto, alberto@site.com, login Alberto. Ele está ativo, ó, ativo. E ele não é administrador, ok? Vamos cancelar para voltar para cá, pegar o outro usuário aqui, ó, login admin e tudo ok. Só que aqui o nosso carinha aqui ele não pode ser alterado, que é o login, né? Eu posso alterar o nome, o e-mail e essas informações aqui embaixo. Então, o nosso item login aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente coloca aqui um disabled igual a disabled. Vamos lá na nossa tela, vamos pegar de novo, então o login não pode ser alterado, somente nome, e-mail e os dados se o usuário é ativo ou se ele é um administrador, ok? Então assim o nosso form está completo, falta agora a gente fazer a comunicação com o banco de dados, isso a gente vai fazer aqui em cima. Antes de tudo isso aqui, onde a gente tem aqui, ó, faz a edição do usuário, a gente vai verificar if, vamos criar um if aqui, e set o nosso post editar, ou seja, se estiver setado o nosso post editar, que é o nosso botãozinho lá embaixo, a gente vai fazer a edição do nosso usuário. Eu vou então fazer a codificação aqui, depois eu explico rapidamente então as funções para vocês aí, para vocês acompanharem. Bom, está aí nossa função, vamos a uma explicação rápida então. Primeiramente eu troquei a variável id para ser a primeira no item aqui depois do if set getID. Então coloquei ela por primeiro porque a gente precisou utilizar ela aqui antes.
Aqui eu verifico se foi setado o post editar. Se foi, eu crio um novo objeto do tipo usuários com os campos nome, e-mail, ativo e administrador, alimentando o ativo e administrador com S caso esteja marcado e com N caso esteja desmarcado. Defino o meu valor da PK, faço um extra select where id igual a id, seleciono os campos primeiro, verifico, alimento aqui um retorna dados, né, uma variável aqui, verifico se o e-mail que eu tenho lá no banco de dados é diferente do que eu estou postando aqui. Ou seja, se eu estou alterando meu endereço de e-mail. Se eu estiver alterando, eu verifico se já não existe aquele e-mail no banco de dados. Então, aqui através do duplicado que a gente já aprendeu a utilizar. Se ele não existir, ele vai passar para cá, vai fazer a atualização, vai verificar se as linhas afetadas foi uma linha, daí ele vai dizer que os dados foram alterados, dá um set no post, ou se não, ele diz que nenhum dado foi alterado e exibe uma mensagem de alerta. Esta é a nossa rotina de edição. Vamos fazer um teste para ver como ficou. Vou pegar aqui o Zequinha, pode ser? Ó, Zequinha, vou colocar aqui Zequinha da Silva. Alterei então o nome dele. Ele está ativo e ele é administrador. Vou salvar. Ocorreu um erro. O que eu fiz de errado? Vamos ver aqui. Está dizendo que eu tenho um erro na minha SQL. Eu não alimentei os meus campos. Ué, que estranho. O ID igual a 4. Vamos verificar aqui o que eu fiz de errado no meu objeto. Eu acho que aqui eu não posso selecionar só os campos porque eu estou com eles vazios. Deixa eu ver se é isso daqui. Seleciona tudo, vamos chamar aqui. Selecionar tudo. Ok, porque eu não alimentei aqui ainda, né? Vamos ver se eu errei foi nisso aqui ou no que. Vamos tentar de novo. Vamos colocar aqui Zequinha 1, 2, 3, salvar. Ok, agora os dados foram alterados. Então aqui eu estava chamando seleciona campos e não podia ser. Tinha que ser o seleciona tudo nessa linha aqui. Até depois vou verificar o porquê disso daqui. Não deveria de dar problema. Mas eu creio que deva ter alterado. Vamos colocar aqui Zequinha da Silva, que era o que nós tínhamos colocado. Vamos salvar ele. Exibir os cadastros. Zequinha da Silva está alterado aqui. Alterar o e-mail, deixa eu cancelar aqui, eu vou tentar colocar esse e-mail aqui, ó, alberto@site.com aqui no nosso Zequinha. Vamos ver se ele vai identificar que o e-mail está duplicado. alberto@site, salvar. Este e-mail já existe no sistema, escolha outro endereço, ó. Então identificou certinho e já trouxe de volta aqui o e-mail do Zequinha, já colocou de volta aqui. Deixou o anterior, né, que já tinha antes. Se eu desabilitar ele aqui, vamos pegar o seguinte, ó. Deixa eu cancelar aqui, pegar o nosso Alberto. Eu vou desabilitar esse usuário aqui, vou salvar as alterações e vou tentar entrar com o login dele agora. Vamos ver também o Alberto, senha 1234, o usuário inativo. Está ok, então está tudo funcionando aí. A princípio tudo ok. Nossa função de edição está funcionando com as devidas validações, tudo de acordo conforme a gente precisa aqui para fazer as alterações do nosso usuário. Qualquer rotina extra também pode ser implementada, pode ser melhorada, né? Vamos encerrar nossa aula por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai fazer a rotina de alteração de senha e, se der, também a rotina de exclusão de usuários. Vamos encerrar essa aula por aqui para não ficar muito extenso. Concluímos, então, a parte de edição. Nossa edição de usuários está ok. Lembrando, é lógico, sempre você pode estar procurando melhorar tudo que a gente fez aqui. Isso aqui é uma ideia para você estar trabalhando aí com orientação a objetos, é um esboço, é uma forma de pensar. Sempre você pode procurar melhorar e fazer um código-fonte mais limpo, mais otimizado ou até mesmo melhorado, baseado no que a gente está desenvolvendo aqui. Não esqueça então de compartilhar essa aula numa rede social, ajudar a gente a divulgar esse curso que é gratuito, que todo mundo pode aproveitar esse material. E se você tiver dúvidas, pode ficar à vontade para postar no nosso blog no rbtech.info. Muito obrigado a você que nos acompanha e até o próximo vídeo.